Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Pediatra de Mães. Vamos curtir, compartilhar, ligar sininho, marquem nas suas redes sociais, marquem a todos para mais esse episódio que eu vou ter o prazer de conversar com essa mulher profissional, maravilhosa, mãe de duas, Rafaela Torrione. O prazer é meu. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Foi Já estamos juntas há alguns anos, alguns né? anos. Lá e Cuida das Meninas aí já tem uns 5 anos. Tão então, enormes. É um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. E quero saber o seguinte, gente. Um desafio ser mãe de dois. Eu acho que a mãe de dois, né, de gêmeos, ela tem um lugar já no céu, né? Deus já reservou a poltroninha dela ali. Fala, minha senhora, você já tem uma poltrona com massageador, porque mãe de gêmeos não é pra qualquer um. Quando você descobriu, Rafa, que eram gêmeos, qual foi o seu primeiro sentimento real em relação a isso? Olha, eu não sei se tem um primeiro sentimento real. Foi um turbilhão, né? De Imagino. emoções. Então, claro, eu fiquei muito feliz. Foi numa ultrassonografia, eu estava com 5 para 6 semanas. No início? Bem no início. Porque eu engravidei, tive uma perda gestacional. Muito no início também, um aborto espontâneo. Então, eu estava tentando engravidar. E aí, logo, quando atrasa a menstruação, você faz o teste, né? Lógico. Aí, deu positivo e eu fui fazer a ultrassonografia. E aí, eu lembro que ele falou, tem 2 sacos gestacionais. Não dava nem para ver ainda O embrião. Então, foi muito no início. Na hora, veio aquela felicidade, mas claro que junto veio O um medo. medo gigantesco. Primeiro, porque logo depois ele falou que é comum, ainda mais que estava muito no início, um dos dois não se desenvolver, Não né? evoluir. Não evoluir. E eu já tinha perdido um, então já veio aquele medo de novo. E a gente tinha se preparado para um bebê, né? Na hora que ele falou 2 sacos gestacionais, veio aquela tela Taquicardia. preta, né? Tipo assim, até precisei de um tempo para voltar, né? Pro local onde eu estava, porque... Mas, assim, eu acho que a felicidade e o medo durante o início caminharam muito juntas. Cada ultrassom, o medo era maior que a felicidade, para ter certeza que as duas estavam ali. E o medo de começar, né? Se ia dar conta, um enxoval em dobro, cuidado em dobro, se eu ia conseguir lidar. Então, é um turbilhão muito grande de emoção. Você sempre quis gêmeos? Porque assim, tem gente que desde pequeno fala, quero gêmeos, sem entender o que é, né? Porque a gente só entende depois que a gente vive aquilo. Não, eu sempre quis 2 filhos. Eu tenho um irmão mais novo, então eu nunca quis ter um filho único. Tá. Mas tem muita gente que fala, ai, meu sonho é ter gêmeos. Não, Nunca foi o seu. Nunca foi meu sonho. Tá. Eu queria ter só 2 filhos. Tá. Mas Deus mandou e foi muito bom. Vocês são lindas. Existe solidão quando se tem 2 companhias ao mesmo tempo? Olha, eu posso afirmar que no início existe muita solidão. Puerpério, né? Porque a solidão, na verdade, é um estado emocional, né? Isso. Eu acho que existe a solidão no cansaço, existe a solidão no medo, porque no início ali você ama muito, mas fui mãe de primeira viagem, então já fui premiada com as 2. Eu não sabia nada, né? Então, é uma insegurança muito grande e você fica na solidão, naquele misto de sentimento que é interno seu, né? Sim, perfeito. Por mais que você coloque para fora, geralmente todo mundo acha lindo, gêmeos. Então, às vezes, você fica até assim, ai, meu Deus, eu fui abençoada com 2 crianças, porque é o que todo mundo fala. E tô aqui com medo. As pessoas romantizam a ideia dos gêmeos. Ai, que lindo. Ai, que fofo. Mas o perrengue por detrás... Mas o início é muito cansativo, porque até você estabelecer uma rotina com as crianças mesmo, que eu acho super importante, uma acorda 1 da manhã, outra acorda 2, depois a outra acorda 3, então é muito cansativo. E olha que eu não posso nem reclamar muito, porque eu tive uma rede de apoio fenomenal comigo. Minha mãe e meu pai, e minha ex-sogra e meu ex-sogro, os avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, praticamente revezaram na minha casa durante os primeiros 2 meses. Então, eu tinha... Você sente que a rede de apoio faz diferença? Totalmente. Com 2 bebês, totalmente. Então, eu tinha muitos braços. Eu tinha... Isso é ótimo. Fora os meus pais e os pais dele, a gente tinha minha madrinha, meu irmão. Elas são as únicas crianças da família. Tanto parte de pai quanto parte de mãe.
Então, assim, eu tive uma rede de apoio e tenho até hoje muito completa. Mas, mesmo com tanta gente ali, o medo é seu, a solidão é sua, a preocupação é sua, porque uma hora o pessoal vai voltar para a vida normal, né? E a mãe é que fica, sempre. E a mãe é que fica. Mas hoje, quando elas já estão com 7 anos, a solidão não existe mais. Hoje Elas eu tenho preenchem. 2 companheiras para a vida. Ah, isso é lindo. Isso é lindo. É. Como foi o puerpério quando você tem 2 crianças pra cuidar? Como foi na questão emocional mesmo? Você sentiu o quê, assim, quando você falou, nossa, cara, são 2 e são minhas responsabilidades, e agora? Eu acho que quando você está no puerpério, ainda mais no meu caso com 2 crianças, elas nasceram com 2,5 kg, uma e 2 outra. Então, eu não era livre demanda, eu tinha que acordar elas de 3 em 3 horas. Mas um bebê, por exemplo, então era 9, meia-noite, 3 horas e 6 horas da manhã. E eu lembro que o puerpério batia muito, assim, 3 horas da manhã. Porque, por exemplo, 9 horas da manhã, um recém-nascido mama ali 40 minutos. Eu botava as 2, né? Aí, Simultaneamente, você colocava uma em cada peito? Esse horário eu botava. Durante o dia, não, porque eu queria aproveitar um momento com cada uma. Mas de noite, se eu fosse botar uma. Pra poder agilizar o A processo. outra, eu não dormia nem 40 minutos. Não, para agilizar, elas eram pequenininhas, eu botava na Na almofada, uma de cada lado. Mas até terminar e arrotar e às vezes trocar, era 1 hora. Então, às vezes eu tinha menos de 1 hora de sono. Então, como eu falei, minha mãe e minha sogra estavam na minha casa o tempo todo. Então, quando elas me acordavam às 3 horas da manhã, eu não via uma luz no fim do túnel. Eu falava, gente, eu não vou Não vai acabar isso não nunca. vai acabar. É sem fim. Era desesperador. Mas passa, né? Eu sempre fiz terapia há muito tempo. Inclusive, quando eu descobri que estava grávida de gêmeos, a questão do medo eu levei para a terapia e ela me ajudou muito. Então, eu enxergava que passava, que era um momento, mas não é fácil. E olha, como eu falei, eu tinha muita gente me ajudando. Você acha, assim, com opinião pessoal mesmo, Rafa, que o puerpério da mãe do gemelar é mais pesado do que o puerpério da mãe de um filho? Não. Eu acho que depende da situação em que aquela mãe está. Meu puerpério, se eu falar, foi um puerpério cansativo. Mas se eu falar que foi um puerpério muito ruim, eu estou mentindo. Porque, de fato, eu me senti muito amada. Eu tinha muita gente ali comigo. E eles viam a minha exaustão. Então, Validavam isso? Validavam isso. Eu tinha os 4 na minha casa o tempo inteiro. Então, até no cansaço me ajudava muito. Então, eu não sei o que uma mãe de gêmeos ou múltiplos sozinha, não sei como consegue. Também não consigo imaginar. Admiro muito mais ainda. Mas eu acho que, às vezes, a mãe de um que não tem uma situação tão privilegiada como a que eu tive, pode passar por um puerpério muito mais difícil. Perfeito. Eu acho que é muito mais do momento daquela mãe. Como você, mãe de 2, conseguiu preservar a sua identidade como mulher? É difícil? É muito difícil. E olha que eu trabalho com isso, com estética, com autocuidado. Mas eu demorei bem uns 2 anos para me reconhecer de novo, né? Eu acho que antes eu usava muito a palavra reencontrar, mas a pessoa que você era antes nunca mais volta. Eu falo isso o tempo todo. E no meu caso, existe uma pessoa bem melhor, muito mais responsável. Mas eu demorei, por quê? Porque em casa eu estava muito dedicada às crianças e quando eu estava no meu trabalho, eu estava muito dedicada às minhas pacientes. Que eram as 2 principais prioridades da minha vida naquela época. Então, eu não estava ali. Era filho. Era a mãe e a profissional. A Rafa, mulher, estava escondida. Os 2 exigiam demais de mim. Quando eu estava no meu trabalho, eu tinha minhas pacientes ali, muitas vezes com questões que eu tinha que me dedicar a ouvir. E quando eu cheguei em casa, eu tinha 2 crianças pequenas. Então, não restava tempo para mim ali, naquele momento. Porque eu priorizei essas 2 coisas e não me priorizei, né? E aí, acabou que, com o tempo, foi ficando um pouco pesado. A maternidade foi ficando pesada e o trabalho foi ficando pesado. E olha que eu amo o meu trabalho. Mas é porque, na verdade, eu não estava... conseguindo administrar as caixinhas. Porque eu não estava bem comigo mesma. E aí, eu fui começar a reencontrar as coisas que eu gostava. E a gente tá falando o quê? Uns 2 anos das meninas? 2 anos. O puerpério é até 2 anos, no mínimo. Que eu fui começar, e olha que as meninas tinham rotina já muito bem estabelecida. Minha rede de apoio continua, com babá, tudo direitinho, mas a prioridade é muito grande. Você acaba se anulando. É difícil você se colocar como num lugar ali... de prioridade daquele momento. E acho que vem a culpa também, né? Vem a culpa, porque eu já saía para trabalhar. Isso. Então, e olha que também... No início eu trabalhei bastante,
por questões Necessárias, sim. necessárias, mas a culpa caminha. Nasce uma mãe, essa frase mais verdadeira, nasce uma culpa. E um coque. E um coque. Eu acho que Mas com 2 anos eu me livrei do coque. Aí eu fui começar a me cuidar mesmo. Voltei a me cuidar tanto na parte de saúde, quanto saúde mental, mas fiquei mais focada, espiritualidade. Voltei a me reencontrar com as coisas que eu gostava mesmo. Lógico que não é com o mesmo tempo de antes, mas Nunca vai ser. nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas quando você faz uma coisa por você, mesmo que seja pequena, por um período curto de tempo, já muda o seu... Eu sou da seguinte opinião. Quando a mãe tá bem, a criança fica bem, né? Você me falou essa frase Eu quando te eu fui falei, pra você a primeira vez. Cara, então assim, eu acho que pra mim é a frase que todas as mães deveriam ouvir e internalizar. Porque não adianta a gente não se sentir bem. Isso não é justo com o nosso filho ter uma mãe que não está bem. Não é, não. Né? Então, acho que esse voltar a se reconectar é um processo, não é rápido. Porque é isso, vem a culpa. Poxa, eu tô sendo mais profissional do que mãe. Eu tô sendo mais mulher do que mãe. São muitas caixinhas pra equilibrar. É isso, o universo muda, né, ali. É um amor muito grande. Então, o seu centro do universo está ali na sua frente. Então, para que você vai olhar para outra coisa? Quando elas nasceram, você teve esse clique de tipo, amor da minha vida ou demorou um tempo ainda pra. Porque as pessoas têm receio de falar, né? Acham Não, que eu amei. você teve esse já. clique. Não, acho que desde a barriga eu sempre. Elas foram muito Essa virada de chave aconteceu com você. Sempre, sempre. Nunca questionei isso. Sempre. Esse clique sempre foi permanente, sempre aconteceu. Eu acho pela questão de. De terem sido muito desejadas, Muito planejadas. desejadas, da perda, eu sofri muito com essa perda antes. Então, sempre foi um desejo muito grande, uma felicidade muito grande. Que ótimo. Como você sente que as pessoas minimizam o cansaço da mãe de múltiplos? Você acha que existe isso? Eu acho que existe, sim, quem não tem filhos ainda mais. Porque tem essa questão que a gente conversou do sonho. Da romantização da mãe de gêmeos. Quem já é mãe, ainda mais quando tá com um bebê pequeno e eu falo que eu sou mãe de gêmeos, ela já olha, meu Deus, como você consegue. Foi? Porque elas estão naquele... Elas querem te abraçar, né, meu Deus? Meu Deus do céu, eu tô com um. Muitas falam, nossa, era meu sonho, mas agora com um. Mas quem ainda não tem, ou quem já teve, até numa época mais tranquila, fala, nossa, era meu sonho, acho muito lindo. Então, acho que existe essa romantização. É, de fato, uma bênção, é ótimo, mas é cansaço em dobro, é gasto em dobro... É tudo em dobro. É tudo em dobro. O que ser mãe de gêmeas te ensinou sobre controle e entrega, Rafa? Eu acho que controle na minha vida teve 2 vertentes. A primeira, como eram 2, eu lembro que bem no início, quando as meninas nasceram, eu ganhei um livro que ensinava um modo de uma rotina. E aí, depois que elas fizeram 4 meses, eu fiquei muito controladora para colocar esse modo em prática. Então, eu não relaxava. Por exemplo, se a minha mãe pulava uma das etapas ali do livro, de um cochilo, ou dava uma comida na hora errada, eu ficava muito estressada, porque eu precisava estabelecer uma rotina para a minha vida... Para sua saúde mental. Para minha saúde mental, porque senão são duas crianças em 2 tempos totalmente diferentes. Exato. Uma dormia de dia, outra de noite. Mas eu acho que nessa época eu fui muito rigorosa, até em excesso. Depois eu tive que relaxar um pouquinho, porque estava ficando cansativo. E na segunda vertente também, que você sabe, né, a rede de apoio é ótima, mas a interferência também... Exato, a partir do momento que você permite, está permitindo tudo. Proporcional. Então, acho que demorou para eu conseguir ter o controle e impor limites ali do que eu queria para as crianças, né? Porque eram muitas opiniões, muita gente amando e dizendo que tinha que fazer, o que não tinha, com muito mais experiência do que eu. Então, às vezes, eu não queria magoar as pessoas que estavam ali por livre e espontânea vontade me ajudando, mas também não sabia como impor as coisas que eu tinha certeza que eu queria. Então, e às vezes, quando eu falava, eu não era muito ouvida nesse quesito, porque ela já tinha experiência e eu não. Mas, então, consegui impor um limite ali e controlar essa situação de a mãe sou eu estou muito feliz que vocês estão aqui me ajudando, eu vou ouvir vocês, mas isso aqui eu quero desse jeito. Foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Do controle externo, sim, né? Sim. Então, acho que, para mim, o controle... Se você fosse mãe hoje de novo, você acha que faria muita coisa diferente? Eu acho que eu tentaria pegar mais leve nessa questão da rotina. Da cobrança e do controle. Da cobrança, de
botar elas numa rotina pro bem delas. Então, fiquei muito... não vou sair porque elas têm que dormir esse horário. Eu fui essa mãe, tá? Eu sou essa mãe. Eu fui essa mãe por um tempo. Eu sou até hoje, socorro. Não, hoje eu não sou mais não, porque com 2 é cansativo. Mas isso acabou afetando até a minha qualidade de vida no momento. Porque um sair ia me proporcionar um momento de relaxamento, de alguma coisa que eu podia gostar, né? E me tirar daquele momento de cansaço. Mas não saía porque ia atrapalhar a soneca. Ou não ia para casa de alguém porque não ia ter comida e que eu queria que fizesse, entendeu? Então, depois... Você se privou de muitas coisas. Me privei no início até elas ficarem com a rotina bem estabelecida, mas depois eu poderia ter relaxado. Mas eu continuei por um tempo até entender que aquilo ali, aquele excesso não estava me fazendo bem. Pronto. Mas depois eu relaxei e tudo fluiu. As meninas hoje com 7 anos, se você encontrasse agora na sua frente a Rafa de 7 anos atrás, o que você diria pra ela? Eu diria pra ela relaxar mais um pouco. Relaxar mais um pouco, aproveitar mais. Se não fez o cochilo, aproveita, fica acordada com ela. Não fica tão tensa. Que vai dar tudo certo. Todos os percalços que vão vir, vai dar tudo certo. Você vai passar por tudo. E quem não sabe, eu encontrei lá numa época muito importante da minha vida. Oi. As meninas tinham 3 anos, eu me separei. As meninas tinham 2 anos e 7 meses. Eu fui para Laís porque eu queria uma médica que tivesse essa visão geral, né? Porque eu estava muito preocupada com as crianças, como ia ser. E ela me falou exatamente essa frase. Se você estiver bem... Foram 2 horas de consulta e a consulta foi praticamente sobre mim. Como você está? Eu falava, não, eu estou bem. Então, se você estiver bem, suas filhas vão estar bem. Exato. E eu levo isso muito para minha vida hoje. Porque, de fato, é assim. Quando eu estou bem, a minha casa está bem, a minha família está bem, o meu trabalho está bem. Tudo à minha volta vai fluir. Agora, se eu não estou bem... Tudo desanda. É um grande castelo de cartas. Inclusive o emocional delas, né? Com certeza. Totalmente ligada a como a mãe ali. Exato. Como Mais uma carga pra gente, mas é muito real. É muito real. Mas é muito real. É isso mesmo. Rafa, se tiver mãe de gêmeos aqui, uma grávida de gêmeos, o que você diria pra ela? Eu diria pra ela que é uma bênção. Tem aquela frase, né? Tudo que vem muito, vale muito. Sim. Né? Então, é uma bênção. Cansa no início. Às vezes, a gente acha que não vai dar conta, mas passa. Ali, tudo passa. Você vai conhecer, se conectar com seus filhos. Você vai entender eles melhor do que ninguém. E aquele momento de tensão, de desespero, às vezes de preocupação, vai passar. E, de fato, é uma bênção. Hoje é muito mais tranquilo. Acho que hoje o educar é o mais difícil. Sim. Né? Elas com 7 anos é mais desafiador. Uma autonomia ótima, já fazem tudo. Então, vai mudando os trabalhos, né? Exato. Eu falo que o trabalho não acaba nunca. Talvez com 35 anos, aí a gente pare de se preocupar. Mas... Ou não, né? Porque acho que mãe se preocupa pro resto da vida. Pra eterno, eu também acho. Então, mas a fase que... Até os 3 anos, que eu acho que é uma fase de muita doação... para aproveitar, porque passa muito rápido. E quando você piscar, seu bebê já virou uma criança. E aqui hoje eu tô assim, minhas filhas já estão com 7 anos, daqui a pouco... Vim no carro falando isso, daqui a pouco elas vão estar 2 adolescentes. Eu não tô preparada para ser mãe de adolescente. Aí é outro departamento. Outro departamento. Rafa, muito obrigada. Obrigada. Adorei nosso papo. Foi ótimo. Obrigada por ter vindo, por ter topado, viu? Gente, esse foi mais um episódio do Pediatra de Mães. Agradecimento aos nossos patrocinadores: HTM Farmácia de Manipulação, Gourmet Neném, Soares da Cunha, Boiron Homeopatia, Laboratório Sabin, Therapy, Laboratório Jaime Cerqueira. Muito obrigada. Vamos para o próximo episódio.